Atenção você que tem sua carteira assinada e quer fazer o seu empréstimo consignado. Nós aqui da GB Mais Crédito largamos na frente com essa novidade. Você que quer fazer o seu empréstimo, venha, faça a sua simulação. A nossa equipe aqui da GB Mais Crédito está em todo vapor fazendo as simulações para o público. Venha, nos procure pelo contato que vai estar aparecendo aí embaixo e veja a sua melhor simulação, a melhor oferta para você. É isso aí, já estamos com a menor e a melhor taxa do mercado. Nossa localização fica exatamente na Travessa Dona Alderir, de número 354, primeiro andar, sala 3. Venha já conferir o seu empréstimo consignado no Crédito do Trabalhador. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, Desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia. Tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar, para você que achou que não tinha solução, agora tem. Icó e toda a região. Realizar procedimentos estéticos é essencial para manter a saúde e jovialidade da sua pele. O skincare adequado pode garantir a durabilidade do seu procedimento. Vou te dar uma ótima dica para a sua rotina diária. Investir em um bom hidratante vai garantir a manutenção do seu procedimento, assim como melhorar cada vez mais o aspecto da sua pele. No Trailer dos Amigos, em Icó, Ceará, tem de tudo com o menor preço e o melhor atendimento da cidade. Temos self-service, PF caprichado e aquele churrasco de primeira, tudo isso com aquele sabor caseiro que você ama. Vem pra cá e comprove. Rapaz, aqui é a extensão da minha casa, que eu moro aqui em frente, e assim, a amizade com o Estênio, com o churrasqueiro aqui, o Bicudo, com todo mundo da casa. Então aqui a comida é boa, tranquila aqui, o local é excelente. Todo dia tá aqui. Se eu não estiver aqui, eu tô viajando. Trailer dos Amigos, estamos localizados em frente ao Fórum de Icó, Ceará. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Eu vou te convencer a ser um cliente imune neste ano de 2025. Nós temos um atendimento humanizado, a melhor equipe de profissionais para atender você e sua família, uma estrutura incrível para a sua criança, como também nós temos um rigor técnico, conservação da temperatura destas vacinas, as melhores vacinas e todo um atendimento especializado para cada paciente. Venha conhecer a Imune.
Nós estamos te esperando. Boa tarde, Deus seja louvado. Estamos dando início a mais um programa Amor em Ação. Este programa que é um agente, aleluia, da sabedoria de Deus, que é um agente da compaixão do Senhor, da ajuda do Senhor e principalmente do serviço, aleluia, que nós fazemos cultuando ao Senhor. Estamos aqui para servir ao reino de Deus, para adorá-lo, para tributar a Ele louvores. E então nós dizemos com todo o júbilo de nosso coração, boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos, fiquem conosco nesse tempo santo, nesse tempo pascual, onde aqui nós estamos celebrando a vida, o amor, celebrando, aleluia, diz a palavra, aleluia, a Páscoa, desde domingo da ressurreição, que nós estamos aqui até o dia de Pentecostes, louvando e engrandecendo a Deus pelo poder soberano, pelo poder extraordinário, tributado somente ao Deus, aleluia, exclusivo, absoluto e todo-poderoso, de ter ressuscitado, levantado dos mortos nosso Senhor Jesus, para nos darmos vida, para nos perdoar os nossos pecados, para nos dar vida eterna. Porque você sabe, Jesus é o dom de Deus. Diz a palavra que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele nos deu o seu Filho, aleluia, como dom para que não perecêssemos. E nos deu a vida eterna, que também é um dom de Deus, aleluia, glória a Jesus. Mas na dependência do poder de outro dom, estamos aqui nesta tarde. O dom do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Então, meus amados, vamos aqui nesta tarde, juntinhos, né? Em um só o Espírito, em unidade, em rendição, em graça. Buscarmos, aleluia, em oração, o início desse programa Amor em Ação. Pai querido, amado Deus, te damos graça, meu Senhor, por o Senhor nos dar mais essa oportunidade de estarmos aqui em tua presença, Senhor, para te agradecer, para te louvar, para bendizer o teu nome, para pedir as tuas bênçãos, Senhor Jesus, sobre este programa, sobre os que nos rodeiam, sobre nossas famílias, nossos filhos e netos, sobre nossa cidade. Sim, meu Deus, bênçãos sem medida, bênçãos dobradas do teu Santo Espírito, sobre famílias que estão passando lutas, que estão passando dias difíceis. E assim, meu Deus, derrama no teu poder curador, libertador nesta tarde. Derrama, meu Senhor amado e santo, aleluia, o teu poder de restauração sobre nossas vidas, meu Senhor. Nos abençoando, aleluia. Buscando a tua santidade, meu Senhor, para que possamos prosseguir, Senhor, a tua presença. Ó Deus bendito, nos abençoa. Aleluia, como diz o Salmo 91, porque estamos debaixo das tuas asas, Senhor. Meu Senhor amado, aleluia. É a tua vida, Senhor, que buscamos em nós, pelo poder do teu Santo Espírito.
Abençoa este programa, abençoa-nos hoje, Senhor, derrubando por terra, meu Senhor, toda seta inflamada do inimigo, meu Deus, toda obra contrária, meu Senhor. Nós repreendemos, Senhor, os poderes invisíveis, as potestades do mal, meu Senhor. Ó, Jesus querido, é em nome do Teu Filho, meu Senhor, que nós oramos. E é em nome do Teu Filho, Pai amado, que nós te damos graça. Sê conosco, meu Senhor, hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus, nós oramos. É sempre motivo de alegria estarmos aqui mais uma quinta-feira para iniciarmos esse programa com você. Porque sabemos que o nosso Deus é um Deus ajudador, né? É um Deus cooperador, é um Deus protetor, é um Deus que nos dá segurança, que tem nos salvado, que tem nos feito bem-aventurados. E assim como filhos de Deus, amados e abençoados antes da fundação do mundo, nós louvamos ao Senhor este momento. Fique conosco durante todo este tempo. Nos abençoe com sua ajuda solidária. Nos abençoe intercedendo por nós. Nos abençoe estendendo a mão ao necessitado, à viúva, ao órfão, ao imigrante, ao forasteiro, ao peregrino, ao miserável. Seja como o Papa Francisco tanto pregou para que nós cuidássemos dos pobres, dos miseráveis, dos imigrantes, né? Daqueles que são preconceituosos em relação a outros estilos de vida, que nós possamos ser tolerantes, que nós venhamos amar o Senhor e não por força nem por violência, mas reconhecermos no outro a vida. Buscam vida lá fora, em outros planetas, em longínquas galáxias, atrás de vida. Quando vidas ao nosso redor perecem de fome, perecem por falta de compaixão, de um novo coração que o homem não tem. Vidas morrem, vidas estão à beira da estrada, vidas estão marginalizadas, vidas são boicotadas. É assim? É verdade. Porque o homem não estende a mão, gastam bilhões e bilhões, ou em corrupção, ou em ladruagem, ou em guerras, ou em todo tipo de falcatrua que ele possa, que este coração duro, endurecido, possa trazer à humanidade. Mas não olha para o que está ao seu lado, que sofre, que padece. Mas graças a Deus, que nós aqui, reconhecidamente, na posição de Cristo, humildemente falando, nós choramos, nós lamentamos por aqueles que sofrem. E assim, em nome de Jesus, que você também tenha este coração, que diz a Bíblia, cerca-nos, Senhor, nesta tarde, com as tuas infinitas misericórdias. Aleluia, aleluia. Eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia juntamente comigo, para nós lermos o Salmo 127. É uma oração. O Salmo são aquele livro, aliás, este livro que fica no meio da Bíblia, que é formado por vários capítulos. E quando você abre, geralmente, você o encontra, porque está no meio da Bíblia. E nós vamos ler o Salmo 127, que é uma oração. Todos os salmos são orações, sejam elas intercessórias, sejam elas precatórias, né, imprecatórias, aliás, desculpem, sejam elas abençoando, amaldizendo, mas são orações. E o Salmo 127 é um salmo que tem enunciado, que é um salmo que fala de segurança, de prosperidade e fecundidade que vem de Deus, isto é, abundância. Se semearmos em terra boa, nós vamos colher com certeza, porque diz a palavra, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias, aleluia, o colherás, o acharás. Teremos produtividade e com certeza tomaremos posse das grandes bênçãos que vêm desse lançar o pão. Então, Salomão nos convida a ler esse salmo hoje, na dependência do Espírito Santo. O salmo que trata não só sobre a família, mas trata sobre o lar, sobre os filhos e netos, sobre a cidade, sobre a nação, sobre aqueles que
Muitas das vezes, por esforços próprios, buscam o seu pão diário. Mas nós, na dependência do Deus Altíssimo, buscamos o Senhor em primeiro lugar. Ele é a nossa prioridade. Assim vamos ler o que diz este Jesus à porta. Glória a Deus, aleluia. Que salmo inspirador, motivador, influenciador de uma vida de união, de uma vida de rendição, de uma vida prostrada diante do Senhor Jesus. É um salmo que nos convida a buscarmos o Senhor em primeiro lugar, como disse Jesus, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Então, que coisa maravilhosa é adorarmos o Senhor através desse salmo tão simples, mas que é de uma mensagem tão profunda, porque fala daquilo que Deus instituiu, a família, o casal, e dessa relação, aleluia, a procriação, a produção, a multiplicação, as bênçãos advindas desta família que tem muitos filhos. Na antiguidade, os pais, pelas próprias leis e cultura do Oriente, tinham muitos filhos e eram abençoados por ter esses filhos. E aqueles que não tinham eram amaldiçoados. Graças a Deus, hoje não existe. Hoje você tem toda o livre-arbítrio para dizer eu vou ter 2, 3, 5, 10 filhos ou não vou ter nenhum. E graças a Deus você continua sendo abençoado. Porque nós sabemos que Deus é Deus de bênção, de cuidado, de proteção. E assim a palavra de Deus nos ensina que tudo quanto o Senhor fez, Ele também nos deu parâmetros, nos deu princípios de vida para seguirmos como fazer para agradecermos a Ele e sermos sustentados por Ele e sermos abençoados. Esse salmo está dizendo isso, que nós não devemos, mesmo com o nosso livre-arbítrio, pôr o nosso destino, a nossa voluptuosidade, vamos dizer, a nossa vontade. Desculpe a palavra que eu ia dizer, não cabe aqui agora. Então, se o Senhor, diz a palavra, olhe bem, S maiúsculo, não edificar, não construir, não ser o primeiro nessa relação de homem e mulher, de governo de sua casa, né? Em vão vai trabalhar, porque esses filhos serão pregressos, esses filhos vão fazer o que querem, esses filhos não vão ser ensinados do Senhor. Então, nós precisamos edificar a nossa casa na rocha. Essa rocha que é inabalável, onde nós estaremos sendo firmes, onde nós estaremos, aleluia, crendo que verdadeiramente o Senhor é o agente, é o promotor, é o dono, é o que tem o domínio, é o que tem a soberania, é o comando de nossas vidas. A Bíblia é bem clara. A edificação fala de construção, fala de trabalho, fala de mãos à obra, fala de dedicação, de compromisso, de respeito, de responsabilidade e corresponsabilidade deste homem e dessa mulher. E assim, a Bíblia diz que quando essa família, esse casal, esse pai, essa mãe, esses filhos trabalham em unidade, em conformidade com os princípios bíblicos, com a palavra de Deus, aleluia. A Bíblia diz que o Senhor também vai edificar essa cidade. Vai edificar, porque senão não adianta ter guardas vigiando, porque eles serão derrubados, eles serão assassinados, eles cairão, porque pela força própria. Então a Bíblia está dizendo aqui, pelo nosso esforço, nós não conseguiremos atingir o ideal de Deus. Todas as nossas sonhos, trabalho, edificações cairão por terra, porque vai estar firmada na areia. A areia é inconstante, a areia não tem firmeza para consolidar os seus sonhos, os seus projetos, as suas metas, as suas realizações. Mas em Cristo você pode fazer isso é bênção de Deus. Então, o que adianta não ter o Senhor na sua vida, na sua família? E aí vai o quê? Vai levantar de madrugada, diz a palavra, vai repousar tarde e vai comer o pão das dores. Esse pão, que é aquele pão amassado, diz a palavra, pelo diabo, entendeu? Então nós precisamos buscar no Senhor essa força para
diz a palavra que aqueles que de madrugada me buscam, esses, diz a palavra, eu os amarei. Porque não, nós não vamos buscar de madrugada, levantar 4, 5 horas da manhã para trabalhar, aí quando chega a tarde, nós vamos estar hiper cansados. Não, não. Nós vamos estar cansados, mas graças a Deus, nosso coração é largado de alegria. Então, a Bíblia nos conclama a dizer que os filhos são herança do Senhor. Porque desde cedo, o princípio bíblico diz, ensina o teu filho o caminho que deve andar. Então, se nós criamos esses filhos da mocidade, preste bem atenção. Às vezes a gente, quando não conhecia o Senhor, que não ensinou as primeiras letras sagradas, que não ensinou os primeiros textos bíblicos, que não esteve ali em comunhão, mesmo o casamento católico, né? Casamento religioso, seja em qualquer religião, se você não tem esse domínio de buscar a palavra, de conhecer a palavra, de meditar na palavra, e isso ensinar seus filhos, minha filha, você vai perder os seus filhos. Precisa nós dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos o Senhor em lágrimas, em jejum e oração, para que eles voltem para o caminho do Senhor. Porque às vezes já é tarde. E o que acontece também com essa família que não é edificada no Senhor ou na sua palavra? Há aquela guerra. Eu achei muito interessante, o casal se aproximou do Papa Francisco e perguntou, Papa, nós já namoramos há 6 anos. Papa Francisco, é bom que se diga o nome dele primeiro. E nós vamos nos casar, o que fazer quando brigarmos? Eles disseram, pode brigar, mas à noite não deixe que a guerra fria, a desunião, aquele momento de rancor que durou talvez o dia todo, anoiteça e durma com vocês e amanheça o dia e passe por vários dias. E assim são vidas, são famílias, são casais que vivem nessa desunião, nessa briga desgraçada, miserável, que Satanás, com toda a sua astúcia, infernalidade, dizer assim, faz com que as famílias, os maridos não respeitem as suas esposas, as esposas não respeitem seus maridos, né? E não tenham esse poder de buscar que em Cristo não só vai ser abençoado o pai, a mãe, os filhos, os netos, mas toda a cidade. Amém, irmão? Então que você ore, meu irmão, que você tenha essas flechas, aleluia, na sua aljava, naquela bolsa, naquele bordel, onde quando você atira, não é você que vai dar o destino, mas quem vai dar o destino é o Senhor, aleluia. Porque você antes orou, antes jejuou, antes buscou o Senhor para ensinar seus filhos. E assim diz a Bíblia, bem-aventurado. Do hebraico é Macairos, bem-aventurado, bem vencedor, bem, aleluia, corajoso, bem amado, bem feliz, diz a palavra. O homem que enche deles a sua alva não será confundido quando falarem com seus inimigos à porta. Porque muitas das vezes, naquela época, os pais, quando tinham uma família grande, quando acontecia qualquer coisa, todo mundo se preocupava, aquela família é grande. Mas se você é só, né, e não tem ninguém por você, eu quero lhe dizer nesta tarde que a Bíblia diz que se você pode ter um exército ao seu lado, mas se você não tem o Senhor Jesus, você está só, você está abandonado. Mas se você tem o Senhor, aí com você, com Deus, você é 1000, você é mais. E assim eu louvo a Deus essa oportunidade de trazer uma mensagem simples, é uma mensagem que com certeza fala ao seu coração e traz transformação de vida. Para que você que está vivenciando dias difíceis, dias de briga, de luta, busque no Senhor edificar a sua casa, busque no Senhor edificar a sua família, a sua cidade, para que nós possamos viver dias de paz, de esperança, dias de bem, dias de união, e nós lutarmos contra todo preconceito, toda intolerância, né? Lutarmos contra tudo aquilo que não vem do Senhor. Amém? Então vamos orar pela palavra, vamos orar pelo irmão Martonho, vamos orar por este programa mais uma vez e por você. Eu oro por você e você ora por mim. Pai querido, amado Deus, Jesus, nós te amamos.
Sabemos, meu Senhor, que sem Ti não somos nada, meu Deus, não podemos nada. Nosso esforço é inútil, Senhor, para fazermos qualquer coisa, mas com o Senhor nós podemos. Com o Senhor, diz a palavra, que nós derrubamos muralhas, portas são abertas, cadeais são quebrados, meu Senhor, correntes são devastadas, meu Senhor, e o perigo e o mal, meu Deus, se afasta. E assim, meu Deus, tira de nós toda a aparência do mal, tira de nós, meu Senhor, aleluia, o poder daquele que vem infestar, meu Deus, na cabeça, na mente, na alma daquela pessoa que está fraca, que pensa em se divorciar, quem pensa em se separar, meu Senhor, que pensa em abandonar seus filhos, meu Deus. Tantos casos, meu Senhor, de feminicídio, meu Senhor. Nós oramos, Senhor, que os homens amem as suas mulheres e que essas mulheres, meu Senhor, sejam, meu Deus, submissas, meu Senhor. Não quer dizer sujeitas, meu Senhor. Não querem dizer, meu Deus, que tem um garrote no pescoço e ali são controladas. O governo é do Senhor, meu Deus. Abençoa nossos filhos, nossos netos, meu Senhor, com, aleluia, com as tuas misericórdias. Abençoa nossa casa, o nosso lar, a nossa cidade de Icó. Abençoa as cidades circunvizinhas. Abençoa o nosso país, meu Senhor, o Brasil. Ó Deus querido, as autoridades constituídas, meu Deus, vem acabar, destruir, meu Senhor. Eu sei que vivemos, meu Senhor, dias terríveis, onde o ódio tem proliferado, meu Senhor, onde o desrespeito, mas nós, aleluia, somos a luz do mundo e sal da terra. Nós, Senhor, onde chegamos, dissipamos as trevas, e a Bíblia diz que nenhuma arma, meu Senhor, preparada contra nós, Senhor, prosperará. Sim, meu Deus, porque vivemos no Espírito de Cristo. Vivemos debaixo da Tua bondade. E essa bondade, esse amor, essa compaixão que nós queremos viver, testemunhar, pregar para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos convidar o irmão Martônio? Vocês aí, né, que estão aí na administração, né, irmão Martônio, de toda a tecnologia, direção, a nossa assessora, né? Quando nós convidávamos para orar, a hora, e agora eu vi a irmã Marcela orando aqui, fiquei feliz. Vamos orar sempre juntos uns com os outros, para esse programa prosperar, dar muita visualização, né, irmão Martônio? Verdade, com certeza. Pois é, estamos felizes, né? O irmão Martônio aqui mais uma vez conosco, louvando. Amém. E hoje, desde já, depois que ele louvar, né, nós teremos uma ministração também da palavra de Deus e assim vamos continuar adorando o Senhor, porque é para isso que nós viemos, né? Para adorar. Amém, adorar o Senhor. Amém. Pai do Senhor, pastora. Pai do Senhor, meu querido, boa tarde, Deus abençoe. É um prazer estar retornando aqui aos estúdios da TV Princesa do Vale, né, para louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Geralmente eu não tenho vindo muito bem da garganta esses dias, né? A gente tem cantado louvores muito alto e tem afetado um pouco a garganta. Tenho trabalhado com quentura, né? Lá de uma churrasqueira, mas a gente está aqui para louvar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Vai dar uma boa tarde a todos que nos assistem todas as quinta-feiras, aqui, programa Amor em Ação, pela TV Princesa do Vale. Pode soltar a direção. Aleluia! Eu não sei o que Ele viu em mim, mas eu sei que Ele me amou, aleluia. E Ele me amou também, aleluia. Oh, glória! Recebe, Senhor, para ti nessa tarde, aleluia. Eu não sei o que Ele viu em não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou pai e Ele é fiel. O
que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou pai e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia! Obrigado, Senhor, por mais uma tarde aqui na TV Princesa do Vale, ó Pai. Louvando, glorificando, exaltando o Teu nome, Senhor. Abençoa todos que nos assistem nessa tarde, Pai, com providência. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia. Oh, glória. Vamos convidar Ele para cear conosco nesta tarde. Aleluia. Chama Ele para entrar em nossa casa. Aleluia. Recebe, Senhor, para ti, meu Pai. Aleluia. Vou me levantar, abrir a minha porta, esperar o meu amado chegar. E quando Ele chega, vou convidar a luz pra entrar em minha casa. Isso é tudo que eu preciso, isso é tudo que mais quero. Estou desesperado. Pra quê? Pra ter Sua presença em minha vida, em minha casa. Entre em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa
seu lugar. Isso é tudo que eu preciso, isso é tudo que mais quero. Estou desesperado, pra quê? Pra ter sua presença em minha vida, em minha casa. Solta sua voz aí do outro lado e diga: entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, tem pressa de ir embora. Se quiser pousar minha casa, entre em minha casa, vem cear comigo. Ah, Senhor, sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, tem pressa de ir embora. Se quiser pousar minha casa, é seu lugar. Entre em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar minha casa, é seu lugar. Minha casa é seu lugar. Glória a Deus. Glória a Jesus, que hinos maravilhosos, né, irmão Martônio? Nós vamos convidar o irmão Martônio para trazer outro louvor. Amém, glória a Deus. O hino da harpa cristã, né? 113, Celeste Diretor. 113, Celeste Diretor. Sim, é muito bonito. Muito apropriado para a ministração desta tarde, né? O Senhor Jesus como nosso celeste diretor, nos guiando a cada dia, nos guiando a todo tempo, né? E a fora de tempo também, porque às vezes a gente sai de fora de tempo, né, irmão Martônio? E assim, nesta oportunidade, nós vamos pedir
para a equipe aqui da TV Princesa do Vale reprisar uma ministração, porque nós tínhamos um convidado todo especial. E daí ele não pôde vir por motivos superiores, mas desde já nós continuamos orando por ele, por sua filha, e nós com certeza, em breve, né, ele estará aqui conosco para juntos, aleluia, engrandecermos o nome do Senhor, porque é um servo de Deus, um eleito, um homem de um testemunho tremendo e que já fez muito pelo Evangelho na nossa cidade. Mas nós já, desde já agradecemos as suas desculpas, agradecemos a vida dele ao nosso Senhor Jesus, a do irmão Antônio, da sua família. E assim vamos louvar a Deus com este hino tão belo, um hino tão gracioso, né? Que fala do nosso caminhar diário com Deus, do nosso alimento sustentável, que é o nosso Senhor Jesus, para nos dar todas as direções de tudo quanto nós precisamos e necessitamos, porque é Ele que provê, é Ele que provê, aleluia, a nossa vida, o nosso hálito de fôlego de vida em todos os instantes, em todos os momentos. Pois não, irmão Antônio. Amém, glória a Deus. Vou ficar aqui com o irmão Antônio. Este louvor, né? Que eu achei ele tão lindo. O evangelista, irmão Geraldinho, ele que tem uma carreira aqui já abençoada aqui no ICO, como evangélico, né? O homem tem pregado aí a palavra a todos os cantos da cidade de ICO. Esse louvor eu quero dedicar para o senhor, irmão Geraldinho, que Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Não falo que ele era para estar aqui, não. Amém. Glória a Jesus. Tá ligado meu microfone aí? 113, o Celeste Diretor. Aleluia! Vou tentar nesse playback, viu? O pastor cantou super bem domingo, né? Aleluia! Não cantei ele ainda nesse playback. Dia a dia vem guiar-me, meu Jesus e meu Senhor. Não sou meu, pois me compraste com teu sangue redentor. Quero a ti viver unido pela vida até o fim, que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Cada instante vem guiar-me, aleluia, o celeste diretor. Já fizeste em mim morada, tu és meu dominador. Ó, transforma minha vida, seja meu teu querer. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Aleluia! Se maior intimidade, oh glória, para mim possível for. Quero mais ser atraído a ti mesmo, Salvador. A quem fica em ti morando, aleluia, meu secreto pavilhão, escondido inteiramente em ti minha salvação. Escondido inteiramente em ti minha salvação. Salvação. Oh, aleluia! Amém, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Glória a Jesus. E nós agradecemos, Martoni, Amém, mais uma pastor. vez a sua presença aqui conosco. Amém. Glória a Jesus. Chama agora
né? A reprise da ministração da palavra de Deus com a pastora Morgana. Amém, glória a Jesus. Eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma honra, é um prazer, é um presente, é uma dádiva estar aqui mais uma quinta-feira no programa Amor em Ação, dirigido pela minha mãe, pastora Socorro, pastora da Igreja Bereana, juntamente com meu pai, pastor Edmir, meu esposo, pastor Luciano Jorge. Estamos muito felizes em estarmos aqui de volta depois das férias, neste ano de 2025, que nós já recebemos as promessas de Deus e nós já declaramos que é um ano de bênçãos, é um ano de vitória, é um ano de conquista, é um ano de paz, é um ano de prosperidade. Que você assim receba também 2025, que não fique nas palavras que você utilizou na virada do ano, mas que você venha relembrar todas aquelas palavras que você disse. 2025 vai ser um ano de conquista, vai ser um ano de vitória, vai ser um ano de celebração, e que você possa viver isso diariamente, só não apenas na virada. Eu louvo ao Senhor por estar aqui e por essa oportunidade. Quero abrir a palavra de Deus que se encontra no Novo Testamento, Testamento de Jesus Cristo, no Evangelho, aliás, no livro que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Coríntios, a primeira carta, 1 Coríntios, primeira epístola que o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava em Coríntios, o capítulo 13, aliás, o capítulo 13 em diante. Queridos, eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas vezes essa leitura e eu vou reler mais uma vez convosco. Diz assim: passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Em algumas Bíblias diz um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é imperfeito desaparecerá. Quando era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas como um reflexo obscuro, como em espelhos, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Você já deve ter ouvido várias vezes essa passagem bíblica em celebrações de casamento, em declarações de amor, em celebrações de bodas de prata, bodas de ouros, mas o apóstolo Paulo escreveu essa passagem para falar de que tipo de amor? Será que é o amor eros que ele está falando? Será que ele está falando de um amor romântico? Que tipo de amor? Realmente ele escreveu para os casais? Realmente ele escreveu para os relacionamentos amorosos?
que tem deturpado a palavra amor. Quando uma pessoa hoje diz que está perdidamente apaixonada pelo outro, daqui a pouco você vê uma traição, daqui a pouco você vê que era só um vento de palha. A pessoa diz, eu estou apaixonada, eu estou amando, e acaba um casamento, e daqui a pouco aquilo passa e você perde a sua família por causa de um vento, por causa de um fogo momentâneo que o dia a dia vai apagar. Que tipo de amor o apóstolo Paulo estava falando? Para quem ele estava falando? Para que tipo de relacionamento ele estava falando? Queridos, o apóstolo Paulo, que é o maior pregador depois de Jesus Cristo no Novo Testamento, entenda, Jesus Cristo ele veio fundar uma igreja, ele veio trazer os fundamentos do cristianismo, e o apóstolo Paulo veio doutrinar, veio ensinar como se viver esse novo concerto, essa nova aliança, esse novo testamento. Então o apóstolo Paulo, ele é um missionário. Além de ser um pregador, ele é um missionário. Ele faz 3 viagens missionárias, e nessas viagens ele implantava igrejas, e ele implantou uma igreja na cidade de Corinto. Corinto, que estava na Grécia, que era uma cidade altamente politeísta, adorava vários deuses, uma cidade altamente prostituída, porque ficava perto, né, dos navios mercantes, do mar, onde acontecia ali todo o trajeto de mercadorias, e ali desembarcava e embarcava muita gente naquela cidade. Havia prostitutas religiosas, aquelas mulheres que se prostituíam a deuses da fertilidade. Então era uma cidade mística, uma cidade como hoje estamos vivendo. Como hoje estamos vivendo nesse país, né? Um ecumenismo, várias religiões, várias ideologias, várias defesas. Você defende aquilo que você acredita, e eu tenho que respeitar o que você acredita, como você tem que respeitar o que eu acredito, mas que Jesus continua sendo a verdade. Não é porque existem muitas ideologias que vai existir muitas verdades. Não, Jesus continua sendo a verdade no singular, o caminho no singular. Então o apóstolo Paulo, ele vem escrever para quem? Para essa igreja que ele fundou de Corinto. E por ser uma igreja fundada numa cidade tão problemática, vem pessoas problemáticas para a igreja. Porque a igreja, querido, não é uma associação de perfeitos. Se você entrou na igreja e saiu decepcionado porque o irmão agiu assim, porque o pastor agiu assim, porque a irmã do ciclo de oração agiu assim, ela agiu assim porque a igreja é uma reunião de imperfeitos. A igreja é uma reunião de imperfeitos que buscam a perfeição. A igreja é uma reunião de humanos, e humanos estão aí tendenciosos a errar, a pecar. Aquele que julga e diz que não é pecador, já está pecando. Então, se você sair da igreja porque se você se decepcionou com o homem, e no mundo você não se decepcionou com o homem, e nas festas e nos carnavais você não se decepciona. Igreja é um lugar de pessoas sofridas, pessoas que passam por dificuldades, pessoas doentes que vão atrás de cura. Alguns já são curados, outros estão em processos. Alguns já alcançaram um patamar de espiritualidade mais elevada, outros ainda não. Então é um lugar onde tem que exercer o amor, a paciência, a benignidade, a benevolência, a generosidade, o perdão. Igreja não é um lugar de perfeitinhos. Igreja perfeita é imperfeita, família perfeita é imperfeita. A perfeição, o apóstolo Paulo vai dizer no final do capítulo 13, porque ainda não vemos o que é perfeito, porque quando o perfeito se manifestar, aí sim, eu vou ser semelhante a ele. Mas ainda não. Ainda não, ainda estou aqui vivendo esse aperfeiçoamento, vivendo esse amadurecimento, e quando ele
achar que estou assim, madura, que assim cumpri meu propósito, aí sim ele vai dizer, está pronta para a eternidade, porque assim espero. Viver uma vida de propósito, com o propósito de ir para a eternidade, mesmo passando por adversidades. Então ele escreve para a igreja, uma igreja problemática. Uma igreja que no capítulo 11, capítulo 12, ele vai falar acerca de sobre os dons. E essa igreja, por mais problemática que fosse, você acredita que ela tinha todos os dons? Então você não pode julgar. Porque a igreja daquele pastor fez aquilo, mas a igreja é enorme. Sim. Vá falar com Deus. Porque aquela igreja é enorme, aquela igreja é lotada, aquele pastor fez isso, fez aquilo. Como é que pode? Sim, a igreja de Corinto era a igreja mais problemática. Onde o apóstolo Paulo, ao escrever a todas as outras igrejas, ele relata sobre a caridade e o amor entre os irmãos. Na igreja de Corinto, ele não relata que havia amor entre os irmãos. E que sim, havia dissensões. Havia confusão, havia dissensões políticas, brigas. Então, eles tinham todos os dons, o dom de profetizar, o dom de língua, o dom da fé, você acredita? Uma igreja tão problemática tinha todos os dons. Por quê? Porque você não pode questionar Deus. Você não pode perguntar, Senhor, por que aquela mulher é tão usada por Deus, mas ela tem tanto defeito? Por quê? Porque você não pode questionar Deus. Deus, ele usa quem quer, ele dá dom a quem ele quer, e o dom é para a edificação da igreja. E sobre o questionamento, por que Deus dá o dom àquela pessoa, se ela é problemática ou não, aí você vai entregar a Deus que você não está aqui para julgar, nem para ser juiz de ninguém. Aleluia! Aleluia! Não estamos aqui para ser juízes, e sim sacerdotes. Então, ele escreveu para uma igreja problemática, mas que tinha todos os dons, e essa igreja estava em várias questões. Porque eu sou do apóstolo Paulo. Porque eu sou de Pedro. Porque eu sou de Cefas. E o apóstolo Paulo diz, vocês estão fazendo questão de quem é de um, quem é de outro. Todos nós somos de Cristo. Sobre a unidade da igreja, a igreja também estava fazendo questões. Porque eu tenho um dom de profecia, então eu sou mais importante no corpo de Cristo. Porque eu tenho um dom da fé, então eu sou o membro mais importante do corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo vem dizer, o corpo, todos os órgãos têm a sua utilidade. Até um dedo mindinho, se você tira da sua mão, você vai sentir a falta do equilíbrio, a falta da mobilidade da sua mão. Então o apóstolo Paulo vem dizer que todos os órgãos são importantes no corpo. Que não tem isso de qual é o mais importante no corpo. E ele vem dizer, se vocês querem qualificar o que é mais importante, então eu vou dizer para vocês o que é mais importante, qual é o remédio para vocês, qual é a solução para vocês. É o amor. O dom sobremodo excelente, o caminho sobremodo excelente é o amor. E ele vai dizer o que é o amor e o que não é o amor e como se pratica o amor. E ele vai dizer aqui, como nós já lemos, que o amor, ainda que eu tivesse a oratória de quem você pode dizer? De Ciro Gomes, a oratória de Fernando Henrique. A oratória de quem? Você pode falar aí, de grandes homens que usam do verbo para conquistar. Palanques. Ainda que eu tivesse o dom de todos os anjos e toda oratória, o dom de falar a língua até dos anjos, se não tiver amor, não vale de nada. Serei como um sino ou como uma prata que bate uma na outra. Por quê? Porque as religiões de antigamente, elas se utilizavam de barulho para chamar a atenção dos deuses. No Antigo Testamento a gente vê quando Elias tem um duelo com os profetas de Baal, e os profetas de Baal, eles gritam, que se rasgam de gritar, e Baal não faz nada. E Elias, no seu silêncio, ele fala com Deus Jeová, e o Deus Jeová manda fogo do céu. Então, as religiões do passado, elas se utilizavam de barulhos para chamar a atenção de Deus, como se Deus precisasse de fogos de artifício.
Como se Deus precisasse de efeitos, de sons, de sino, de prato, de banda, para que Deus possa ouvir ou chamar a atenção de Deus. Passa o ano todo pecando e no final faz os fogos de artifício para chamar a atenção de Deus. É só para tirar foto, é só para ganhar mídia. Porque de Deus está longe. Está longe. Se sua intenção é agradar a Deus, vá no seu quarto, em secreto, e busque a Deus. Porque Deus não quer saber de oração alta, de palavras altas e nem de qualquer outro barulho alto. Porque Deus, Ele sonda, esquadrinha o teu coração. Ele se encontra no silêncio da natureza. É como aquele sino perturbador, é como aquele prato que perturba um vizinho teu. Aquele cachorro que late e fica te perturbando e tira teu sono. Se não tiver amor, não adianta nada, só tem zoada. Só tem barulho. Qualquer instituição religiosa que não tiver amor, só tem barulho. Se você tiver uma fé capaz de mover montanhas, como é que tem uma fé dessa? Tem, porque os muçulmanos, eles fazem o que é de mais alto em doação da religião, é dar o seu próprio corpo. Como aqui diz, se der o seu próprio corpo para ser queimado, eles não dão o corpo dele para serem destruídos no avião, como foi nos Estados Unidos. Eles não dão por ódio, não, eles dão por devoção a Alá. E você que se diz devoto de Deus, o que você faz? Pelo menos se ajoelha uma vez por dia. Eles fazem por devoção a um Deus. E você que se diz cristão, o que você tem feito? Primeiro, praticar esse amor. Porque a Bíblia diz que o amor, vai dizer aqui, que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja. Ou seja, teu irmão está prosperando? Na mídia, na internet, ele está ganhando muitos seguidores e tu começa a falar mal dele. Não, o amor não inveja. Ai, teu irmão comprou um carro muito bom. E aí, qual é o seu sentimento? Glória a Deus. Estou feliz pela sua conquista. Esse é o sentimento do cristão. Não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Porque o que é os problemas? É porque você briga por causa alheia? Você está brigando em favor do outro? Por que as questões? É porque a minha causa, o meu interesse, a minha razão. Querido, as famílias estão desfalecendo. Falta de amor entre filho e pai, entre irmão e irmão, por falta de perdão, de ver o outro como Cristo vê, de ver o outro como imperfeito, ver o outro que em um momento de humanidade, o temperamento sai do domínio. Sim, devemos que ter domínio próprio, mas isso não significa que eu vou ter 80 anos de vida em domínio próprio. Eu posso falhar, eu posso errar nos meus pensamentos, nas minhas palavras, mas eu posso também dizer, eu me arrependo diante de Deus, eu me arrependo por ter falado tal palavra, e a Bíblia diz que o verdadeiro amor não guarda rancor. Ele é perdoador. Jesus Cristo disse que devemos perdoar 70 vezes 7 ao dia. Que cristão é esse que diz, eu perdoo, mas não quero relacionamento, eu perdoo, mas não quero mais ter amizade? Que perdão é esse? Você acha que o Senhor iria dizer, Marcela, eu te perdoo, mas você não conversa mais comigo? Marcela, eu te perdoo, mas comigo você não tem mais intimidade? Que tipo de perdão é esse? Perdão verdadeiro é aquele que olha no olho e diz, eu te entendo, porque como você erra, eu também erro. Eu te entendo porque o amor está acima de tudo. Eu te entendo porque, como diz no final do capítulo, nós ainda agimos como menino, nós ainda falamos como menino, nós ainda pensamos como menino, sim. Porque ainda não chegou o que é perfeito. Porque enquanto estivermos nessa terra, vamos sim
mim está a caminho do amadurecimento. O apóstolo Paulo diz: não que eu tenha alcançado o homem maduro, não que eu tenha alcançado ainda a maturidade, mas eu prossigo. Eu prossigo para o alvo. Eu estou a caminho desse amadurecimento. Não que eu me ache ainda um homem completo, ele diz. Tantas vezes ele diz: não que eu me encontre um homem completo, mas eu prossigo. Ora, o apóstolo Paulo, querido, teve problemas com Marcos. Sabia disso? O apóstolo Paulo teve questões com o evangelista São Marcos. O apóstolo Paulo teve questões com o evangelista São Pedro. Entre eles. Mas havia o quê? O perdão. O entendimento do que é verdadeiramente o cristianismo, em não guardar rancor, em você não precisar tomar um banho no dia 31, como eu fiz, em prazer, mas não é por religiosidade você precisar. Não, dia 31 eu vou tomar um banho, e tomar um banho de descarrego, e começa o ano, continua com aquele rancor, com aquela mágoa, com o coração enegrecido, com o coração fechado, endurecido. O Espírito do Senhor diz: eu porei em vós um coração de carne, um coração que sangra. Então, amados, exerçam o amor que pensa no outro, porque Jesus Cristo disse que o Antigo e o Novo Testamento se resumem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é o próximo como a si mesmo? O mais próximo que eu posso dizer é o meu esposo. Então, se eu amo o meu esposo como a mim mesmo, mesmo quando eu estiver chateada com ele, diz o pregador que ministra a casais, mesmo eu estando chateada com ele, o que é que o amor tem que fazer? Eu estou chateada com ele, mas eu tenho que olhar com os olhos de Cristo. Mesmo assim, eu vou lá fritar o ovo, fazer o macarrão e servi-lo. Porque se fosse comigo, eu não queria ser servida. Eu não queria ser bem tratada. Então você tem que tratar o outro como você quer que seja tratado. Então reflita nisso, querido. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor não é um sentimento eros. O amor não é um sentimento passageiro. O amor é um sentimento que a Bíblia diz que no final permanecerá a fé, a esperança e o amor. Mas desses três, o amor é o maior. Programa Amor em Ação. Vive esse amor na prática, em ação na sua vida. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Vivamos esse amor em chama ardente, em chama que arde, sem nos consumir, glória a Jesus. Então, vamos encerrar este programa já com a convicção de que na próxima quinta-feira você vai estar conosco para juntos, mais uma vez, aleluia, compartilharmos as grandes e poderosas bênçãos de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, meu Senhor, por este programa, por nós estarmos aqui, aleluia, na Princesa do Vale, neste programa Amor e Ação, e por aqueles que estão do outro lado, Senhor, que foram abençoados, foram, ó Deus querido, aleluia, encheram o seu coração das dádivas de Deus, da preciosa palavra do Senhor. Assim, Senhor, abençoa todos quantos estiveram conosco, aqueles que ainda vão estar, meu Deus, abençoa este programa, abençoa as nossas vidas, os lares, as famílias, nossos filhos. Ah, meu Senhor, só tenho que agradecer as grandes dádivas recebidas através do teu amor compassivo, deste amor tão grande
grande que excede o entendimento, a razão humana, meu Senhor. Obrigado, Senhor. Nós guardamos a tua palavra em nosso coração para não pecar contra ti, porque diz a tua palavra que ela é lâmpada para os nossos pés, Senhor. Aleluia. Assim nos ilumina cada dia, meu Deus, aleluia, com a vivacidade, com esta luz que, aleluia, inunda os nossos corações e nos faz ser guiado por tua presença, por teu Santo Espírito, nos nossos atos, nas nossas ações, das mãos estendidas e solidárias, aleluia, mãos ajudadoras e o coração cheio de compaixão, aleluia, por nossos entes queridos. E assim, em nome de nosso Senhor Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós agradecemos hoje e eternamente. Amém. Amém. Você sabe qual a importância de ter um bom score de crédito? O score de crédito é uma pontuação que indica a reputação do consumidor no mercado. Se você tem um nome sujo, consequentemente seu score é baixo. Mas você sabia que ao limpar seu nome, o seu score aumenta? Com o Limpa Nome Plavel, além de aumentar o seu score, a gente apaga o seu histórico negativo de crédito e tem várias vantagens. Algumas delas são o financiamento da sua casa, financiamento do seu carro, moto, conseguir aquele empréstimo, ou até um cartão de crédito, ou comprar em crediário. Quer saber mais? Entre em contato com a gente pelo link da bio. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu tô sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Está pensando em construir ou reformar? Em nossa cidade, você pode contar com a Pereira Construções. Aqui você economiza de verdade e encontra tudo em um só lugar. Contamos com materiais elétricos, hidráulicos, tintas e vernizes, ferragens, ferramentas, forro de PVC e variedades em geral. Ainda parcelamos suas compras em até 10 vezes no cartão. O que está esperando? Faça já o seu orçamento pelos telefones DDD 88 99830 8338 ou 3561 1016.
17. Estamos na Rua Francisco Maciel, número 2189, no centro de Icó. Na organização Laucimar e Marta. Pensou em construir ou reformar? Pensou Pereira Construções. Olá pessoal, tudo bem? Aqui na loja MM Instalações a gente encontra com uma grande variedade em todo tipo de materiais elétricos e hidráulicos. Como também contamos com uma equipe especializada para fazer todo tipo de instalação elétrica e hidráulica em sua residência ou comércio. Vamos conosco conhecer mais um de nossos serviços? Uma parte de nossa equipe está aqui hoje realizando toda a troca de iluminação e tomadas do salão de Lisandra Cabeleireira. Para você de Icó e região que está precisando de fazer sua instalação com qualidade, procure a MM Instalações, Rua Francisco de Paula, 1367. Segurança e confiabilidade. Atenção você que tem sua carteira assinada e quer fazer o seu empréstimo consignado. Nós aqui da GB Mais Crédito largamos na frente com essa novidade. Você que quer fazer o seu empréstimo, venha, faça a sua simulação. A nossa equipe aqui da GB Mais Crédito está em todo vapor fazendo as simulações para o público. Venha, nos procure pelo contato que vai estar aparecendo aí embaixo e veja a sua melhor simulação, a melhor oferta para você. É isso aí, já estamos com a menor e a melhor taxa do mercado. Nossa localização fica exatamente na Travessa Dona Alderir, de número 354, primeiro andar, sala 3. Venha já conferir o seu empréstimo consignado no Crédito do Trabalhador. Atenção, nós que fazemos o Hotel Ribeiro dos Icós estamos preparando uma grande novidade para esse Dia dos Namorados. Acompanhem nossas redes sociais e vejam tudo o que iremos propor.